Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Intramuros. As pessoas que estão online, eu vou pedir para migrarem para o novo link que eu mandei, para que nós possamos gravar, que aliás já está gravando. O Intramuros é da unidade de obesidade e quem vai introduzir o nosso convidado é a Cíntia. Bom dia a todos. Vocês devem ter visto que logo no início desse ano saiu uma publicação super importante da definição de obesidade clínica. Foi feita por 56 especialistas de todo o mundo e que a gente teve a participação do Dr. Ricardo Cohen, o único brasileiro a fazer parte dessa comissão. O Dr. Ricardo Cohen, ele é diretor do Centro de Tratamento de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, foi presidente da Federação Internacional na Latinoamérica e hoje ele é o atual presidente da Federação Mundial de Cirurgia para Obesidade. Tá? Então, doutor Ricardo, por favor, obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite. A gente vai apagar. Obrigada. Esse lembra? Esse mesmo. Isso. Bom dia a todos. Obrigado, Márcio e Cíntia, pelo convite de estar comigo aqui nessa reunião do grupo de obesidade, para a gente conversar um pouquinho sobre o que são as definições da Comissão Lancet para colocar a obesidade tendo seu próprio RG, sua identidade como uma doença. Não está trocando. Trocou, Cíntia. Você trocou. Esses são meus conflitos de interesse. Nenhum desses conflitos de interesse tem relação com essa apresentação, a não ser que eu fui da comissão da Lancet Commission para a definição de obesidade. O que é obesidade? Por que o Lancet resolveu? O Lancet faz essas comissões periodicamente, já houveram 17, para diversas doenças crônicas não transmissíveis. E por que a gente precisa endereçar esse assunto? Porque as atuais definições de obesidade, que não existem, obesidade classe 1, classe 2, classe 3, pela própria pela nomenclatura, são classes e não diagnóstico, não respondem muita coisa. Vamos assistir. Essa pergunta pode ser algo sem sentido aqui, nesse ambiente. Obesidade é uma doença? Se eu perguntar aqui, acho que todos vão levantar e dizer sim, assim espere. Mas, no mundo não é assim. No mundo existe uma controvérsia muito grande, porque provavelmente existe um erro ou uma concepção inadequada de nossa parte que atuamos nessa área. Por que hoje a obesidade não é considerada uma doença pública em geral, para muitos especialistas não militantes da área da obesidade, e por incrível que pareça, dentre profissionais de saúde que atendem pessoas com obesidade, ainda existe uma concepção que a obesidade é um fator de risco modificável. Então, primeiro, existe um uso inadequado de estratégias de prevenção e tratamento. Existe uma mistura com isso. Existe acesso inadequado a terapias baseadas em evidências, sejam elas medicamentosas, hoje temos diversas opções, e cirúrgicas. Não há nenhum conceito de reversibilidade ou controle da doença. Estou falando de cura, de controle. Por quê? Porque simplesmente uma perda de peso. E perda de peso é um marcador de substituição de desfecho. É um surrogate marker. Não é um desfecho primário. Existe uma tolerância societária a charlatanismo. Talvez isso a gente esteja vivendo na medicina em geral. Mas com obesidade existe a dieta dos 15 minutos, a dieta de olhar para a lua, a dieta do HC de ficar num pé só. E assim é vendido por aí e é tolerado porque existe uma disseminação gigante de estigmatização e preconceito contra a obesidade e, fundamentalmente, o que baseia tudo isso é a ideia que a obesidade é um fator de risco modificável
se eu mudar meu estilo de vida? Pode ser até uma medida interessante, adjuvante a um tratamento, ou uma estratégia de prevenção. Mas isso é o que nós temos hoje. O Lancet, então, resolveu convocar 56 especialistas do mundo inteiro e o objetivo é desenvolver o diagnóstico clínico da obesidade para melhorar a prática médica no mundo inteiro e políticas de saúde. Essa é a distribuição. Talvez vai mudar a formatação porque é um PC, eu fiz no MEC a aula, mas representa todos os cantos do mundo essa comissão Lancet. E se vocês olharem aqui os nomes, tem gente realmente de primeira linha nessa comissão que se dedicou 3 anos e meio para que ela saísse. Nós começamos isso no final de 2021, reuniões semanais nos últimos 6 meses, quinzenais mais 6 meses, e todo mundo trabalhando, tocando a sua vida, reuniões mensais depois, e 1 ano desde a submissão até a publicação em 2025. Aqui nós temos o espectro da obesidade. Essa é a Maria, uma pessoa real. A Maria tem índice de 37, nenhum sintoma, não sente nada. Ela tem um exame clínico, coração, mão e função renal normais, não tem diabetes, tem um fator de risco, um colesterol total um pouco elevado. Ela é professora, mãe de 3 e corre 10 quilômetros em 70 minutos. Então, essa é a Maria. Aqui nós temos o Jack. O Jack é cansado, ele tem espinéus de mínimos esforços, ele tem edema de membros inferiores. Na avaliação médica, ele tem uma diminuição de função cardiovascular, pulmonar, tem uma apneia do sono no CPAP, e talvez por azar dele, no contexto atual de definição, ele não tem diabetes. Vamos chegar depois porque é azar. E, na sua vida, ele foi mandado embora e ele não consegue mais jogar futebol com seu filho. Então, o Jack tem, no presente momento, uma mudança da sua vida. A definição atual, eu queria lembrar que a gente tinha 3 representantes da OMS em nossa comissão, 2 deles não votantes e 1 votante, onde acho que nós conseguimos plantar a semente que a atual definição, que um excesso de adiposidade que põe em risco à saúde, é algo estigmatizante para o diagnóstico baseado na corpulência, num fenótipo físico, a apontar o indivíduo. E o que é um risco à saúde? O risco à saúde é incalculável. Eu não sei quem vai ter o desfecho desse risco, quem não vai ter. Então, essa definição, na verdade, não é a favor da definição de uma doença. Isso não é uma opinião da Comissão Lancet, isso é uma opinião de vários dicionários, mas resolvi escolher esse dicionário. É um desvio da estrutura normal e funcional dos tecidos, órgãos e sistêmicos, com sinais e sintomas no presente momento. Então, eu tenho uma doença agora, atrapalha a minha vida ou a vida do indivíduo agora, e não no futuro, que eu não sei quando vai acontecer. Eu tenho aqui uma pessoa andando na rua, e ele tem um buraco na frente. Se eu colocar uma placa, falar cuidado, ele vai parar, cuidado, é o risco de eu cair, mas a placa me avisou, não cai. Agora, se o indivíduo já caiu, o que me adianta a placa? O que adianta eu dizer, olha, tinha uma placa? Nada. Eu tenho que resolver o problema, tenho que resgatar esse indivíduo. Como é que eu aplico isso para a obesidade? Nós temos uma definição em guarda-chuva, onde risco e doença se confundem. Então, a estratégia, isso é básico na nossa concepção, merece medidas profiláticas, e a gente vai ver que de tratamento também em alguns pacientes, diferente daqueles que têm a doença num minuto, do Jack, eu tenho que tratar o Jack de alguma forma, senão ele vai cair no buraco e eu não tenho mais como resgatá-lo, porque ele vai afundar cada vez mais. Lamentavelmente, a obesidade é definida hoje como corpulência, estigmatizante, preconceito, que vocês todos sabem como funciona. E a atual classificação da obesidade não é um diagnóstico clínico. Eu não tenho diagnóstico clínico. Eu tenho que o IMC é útil, claro, para identificar aqueles indivíduos que têm risco, mas ele não mede diretamente a gordura, ele não sabe e não nos informa a distribuição da gordura e não determina se esse excesso de adiposidade ele traz algum malefício agora para a saúde. Essa é uma curva que talvez vocês não estejam habituados a ver, é uma curva em U e não uma curva em J, da relação do IMC com mortalidade. Vejam só, os IMC de 25 a 35 em relação ao peso normal, a mortalidade é igual. Então, mesmo mortalidade num grande contingente de pessoas portadoras de obesidade, ela não é prevista com
acuracidade pelo IMC. Também não é ideia nossa, isso aqui é adaptado de diversos estudos populacionais grandes. Qual é a anatomia de uma doença? Tem uma etiologia, tem uma fisiopatologia, tem a doença em si, que tem sinais e sintomas típicos, talvez não necessariamente patognomônicos, mas eles expressam a disfunção orgânica, um cluster característico de enfermos, tem uma direção, tem uma ligação com a fisiopatologia, tem uma evolução no tempo com desfechos duros em órgãos-alvo, isso aqui é algo que acontece agora. Um exemplo que vocês estão habituados a ver é diabetes. Diabetes tem etiologias, tem fisiopatologia e tem manifestações clínicas, cansaço, pólipos 3Ps, ganho de peso, perda de peso, e tem complicações micro e macrovasculares. Diabetes tem um RG e um CPF. Sou diabetes tipo 2. Bom. E a obesidade? Tem seu RG, tem seu CPF, tem seu passaporte de identidade? Não tem. Tem causas de expansão do tecido adiposo, também desculpe aqui a formatação, tem mecanismo da expansão tecidual adiposa, tem o excesso da adiposidade pela corpulência, tem mecanismos fisiopatológicos, mas é um porto de outras doenças, que são doenças por si só. Diabetes, câncer, são doenças ao seu próprio direito de ser doença. E não são sinais e sintomas da enfermidade chamada obesidade. Eu podia passar aqui meia hora falando com vocês de outras doenças crônicas, como lúpus tem seus critérios diagnósticos, depressão tem seus critérios diagnósticos, e obesidade não tem. A missão crucial que o Lancet convocou essa comissão foi exatamente diferenciar efeitos diretos da obesidade sobre função orgânica e se há manifestações clínicas que podem dar o RG e o CPF para a obesidade. Quais foram os princípios utilizados para a identificação diagnóstica? Primeiro, tem que refletir dano, disfunção orgânica e se há sinais e sintomas relacionados a essa disfunção. O racional clínico frequentemente ocorre em portadores de obesidade e nos permite o diagnóstico diferencial. Racional clínico. Tem o racional fisiopatológico, são diretamente relacionados ou claramente relacionados com a fisiopatologia da obesidade, metabólicas, hormonais, inflamatórias, etc. Então, o racional fisiopatológico. Ganho de peso de um Cushing é totalmente diferente do ganho de peso de um portador de obesidade metabólico hormonal, entre aspas, e tem que significativamente contribuir no impacto da obesidade no dia a dia do indivíduo, na saúde do indivíduo. Esse é um quadro que resume o que eu falei. Adiposidade em excesso, uma condição material, documentação dos sinais e sintomas e disfunções teciduais, orgânicas e sistêmicas. Eu não vou entrar em detalhes dos 18 sinais e sintomas vinculados às complicações da obesidade no adulto, 13 no adolescente, onde esse grupo de 56 especialistas chegou no consenso. A pergunta que venho sempre é: será que eu continuo podendo utilizar o IMC nas pessoas com obesidade? Sim, mas é só o começo. Por que é só o começo? Se isso for ler a bula do Wegovy e a bula da tirzepatida, eu não sei aqui no Brasil, mas fora do Brasil o IMC foi embora. Está escrito, é uma lifelong medication, uma medicação para o resto da vida, baseado no impacto da obesidade sobre a saúde do indivíduo. Eu não sei se eles estavam esperando a nossa definição, mas em dezembro saiu, essa bula foi modificada, tanto da tirzepatida quanto da semaglutida fora do país. Então, é o começo, porque o IMC pode, pragmaticamente, acima de 40, pragmaticamente ela pode, eu assumo que esse indivíduo tem excesso de adiposidade, mas se eu tiver o IMC, mais um desses parâmetros, circunferência abdominal, relação circunferência-quadril, circunferência-altura, eu posso dizer que esse indivíduo tem excesso de adiposidade, obesidade, ponto. E se eu tiver duas dessas medidas, eu não preciso do IMC. E se no meu serviço eu tenho DEXA, ressonância magnética, qualquer medida de composição corpórea, eu posso usá-la. E, de novo, pragmaticamente, nós assumimos, esse IMC foi discutido, acho que 3 meses, até a gente chegar nesse número 40. E viemos com as duas definições. O que é obesidade pré-clínica, que é aquelas pessoas que não têm, é a Maria, elas não têm evidência de redução orgânica ou tecidual, eles não têm comprometimento das suas atividades diárias, eles são pessoas que têm um maior risco de desenvolver obesidade clínica, doenças cardiovasculares, alguns cânceres e diabetes, por exemplo. E nós temos o JAK,
que é aquele indivíduo que tem obesidade clínica. Então, nós viemos com as duas definições, obesidade pré-clínica e clínica. O Jack, a obesidade clínica característica, ele tem a doença crônica por causa do acúmulo do tecido adiposo, obesidade por nossa definição antropométrica, caracterizada por esses sinais e sintomas de uma disfunção orgânica no presente momento, onde há modificação de suas atividades diárias. O indivíduo vai ter sinais de falta de ar, por exemplo, dores articulares, o cluster das normalidades metabólicas e uma disfunção orgânica de outros sistemas. Então, aqui nós temos a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. Um exemplo para vocês. Esse indivíduo, na classificação na classificação vigente, tem sobrepeso. Mas ele tem acúmulo de gordura. Ele é um indivíduo que tem acúmulo de gordura pela cintura e pela relação cintura-quadril. Mas ele não tem sinais e sintomas. Ele está sendo não diagnosticado, a obesidade dele deve ser deixada de lado. Ele tem uma pré-doença, que é a obesidade pré-clínica, que precisa ser vigiada e eventualmente tratada. Eu tenho aqui um atleta, o Mike Tyson, na sua época, tinha 35,6 de IMC. Esse indivíduo tem excesso de gordura? Não, não tem. Esse indivíduo tem sinais e sintomas? Não, não tem. Talvez ele tivesse tanta pancada que ele levava, mas não tinha relação com o tamanho desse indivíduo. É um indivíduo que tem um outro diagnóstico de obesidade. E aqui eu tenho pessoas no mesmo IMC. Ambos têm acúmulo de adiposidade. Esse aqui não tem sintomas, e esse aqui tem sintomas. Então eu tenho obesidade com função de saúde preservada no momento, que merece seguimento e eventual tratamento, e tem um indivíduo que deve ser priorizado o seu tratamento. Que exemplo eu posso dar em medicina hoje em relação a doenças, a pré-doenças e doenças? Aqui são fatores de risco para diversas doenças. Então, as pré-doenças se referem a condições que não são classificadas como doenças, mas também não são pessoas sem doença. Exemplos: HIV/AIDS, pólipos de cólon, câncer de cólon, pré-diabetes, diabetes, osteopenia, osteoporose. São situações diferentes que, obviamente, requerem estratégias diferentes, intervenções diferentes, que podem se misturar, podem se confundir mesmo com a intervenção sobre a obesidade clínica. O que eu preciso tomar conta no cuidado da obesidade pré-clínica? Primeiro, na maioria dos pacientes, eu tenho que reduzir o risco através de medidas preventivas e profiláticas. Eu tenho que orientar as políticas de saúde que têm que ser baseadas em evidências e deixar de levar a culpa ao indivíduo da sua doença. Individualmente, o que a gente faz no nosso dia a dia? Aqueles de menor risco sobre sua saúde são triados e monitorizados por tempo, e aqueles de maior risco podem até ser operados ou podem até ser submetidos ao tratamento farmacológico tradicional ou moderno. Eu tenho um cluster de pacientes aqui a ser tratados. A pergunta que vem sempre: por que nós não colocamos diabetes no diagnóstico de obesidade clínica? Porque diabetes é uma doença chamada diabetes. Todo paciente com diabetes tem obesidade? Não. A maioria tem. Perfeito. Os diagnósticos, as fisiopatologias podem até andar de mão dada. Perfeito. Mas eu não preciso ter uma doença para definir outra doença. Eu não preciso que o indivíduo com depressão tenha diabetes e tenha depressão. Ele tem duas doenças associadas. Então, as perguntas que nós tivemos, como a gente já falou 1000 vezes sobre isso, eu já trouxe a pergunta e a resposta. A comissão pensa que a obesidade não deve ser tratada, ou o diabetes não deve ser tratado, e a gente sabe que tratar a obesidade é tratar o diabetes, sem dúvida. A resposta é tão simples, é só ler o paper. Nosso sustento número 27, tratamento de ambas, obesidade pré-clínica e obesidade clínica, é parte do tratamento do diabetes. Se a gente colocasse diabetes como mandatório para a diagnóstico de obesidade clínica, nós não saímos do lugar, continuamos fazendo a mesma coisa, necessitando de outra doença para dar identidade à doença obesidade. E eu não preciso, de novo, outra doença para dizer que o indivíduo tem obesidade. Isso tem que entrar na cabeça de todo mundo. E na obesidade clínica? Tem uma intenção terapêutica, a gente vai atrás da remissão das manifestações clínicas da obesidade. O indivíduo portador de depressão que trata com seu antidepressivo, ele tem remissão dos sintomas, sob tratamento. A obesidade até agora não tem. De novo, não falamos de cura em nenhuma circunstância. E as opções de tratamento são sempre mudanças de estilo de vida, ou tratamento farmacológico cirúrgico, ou combinados, todas
com acesso adequado aos tratamentos baseadas em evidência, e nós buscamos priorizar quem mais necessita. Por exemplo, clínico. Uma senhora de 57 anos, pós-menopausa, ela tem cansaço e falta de ar, ela ganhou 7 quilos nos últimos anos, não dorme bem e tem cefaleias matinais. O IMC dela está aqui, ela tem parâmetros antropométricos positivos para o diagnóstico de excesso de adiposidade, e o resto foi normal, menos uma exceção de um edema de membros inferiores. Ela tem sinais e sintomas de apneia do sono e, talvez, de hipertensão pulmonar. Foi pedido uma polissonografia, tem apneia do sono, foi mandada para o cardiologista e foi feito o diagnóstico de hipertensão pulmonar. Claramente, essa paciente tem obesidade clínica, claramente. E nas atuais definições, ela é uma paciente chamada de paciente com sobrepeso. A priorização desse tratamento é fundamental. Essa pessoa, essa mulher, tem que ser tratada. E quando a gente começa a ver, quando eu abordo alguém com intenção profilática, alguém com intenção de tratamento, a percepção do profissional de saúde, do paciente e dos familiares é totalmente diferente. Quando eu quero mitigar um risco à saúde, reduzir risco, a priorização é variável. Depende da avaliação individual e subjetiva. Já quando eu tenho uma doença, a priorização é alta, eu preciso tratar esse indivíduo logo. A aceitação de risco por qualquer tratamento, quando eu estou tendo uma medida profilática, é totalmente diferente da percepção quando eu tenho uma doença. Vou dar um exemplo em cirurgia, eu sou cirurgião. Se eu faço uma gastrectomia total com câncer, com reconstrução em túmulo de rua, esse indivíduo tem uma fístula, eu sou crucificado porque, puxa, por que eu operei esse indivíduo? Era só ele comer menos e se movimentar mais. Agora, desculpe, no câncer, vai firme que tinha um câncer e teve que tratar o câncer. Se eu faço um bypass em túmulo de rua, que é a mesma cirurgia, quem operou? Podia ter esperado, ele comido menos. Eu não estou discutindo de remédio contra a cirurgia, eu digo 60 de MC, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, quando a gente sabe que a perda de peso é fundamental. Ele nem funcionou, seus resultados vão sendo aludidos a 2,4 miligramas. Então, eu operei esse indivíduo. Teve uma fístula, o cirurgião é crucificado. Fístula por gastrectomia total por câncer, puxa, acontece. Então, é porque a gente tem uma priorização e uma aceitação de risco maior na doença do que no fator de risco. Pergunta de sempre, mas eu já tenho os dois scores de gravidade, o King's Staging Criteria e o Edmonton. Só que isso é uma medida de riscos baseadas em comorbidades e outras doenças. Então, esses são muito úteis, talvez, para risco e obesidade pré-clínica, mas o diagnóstico não foi feito. O diagnóstico continua sendo baseado em IMC. Eles não descrevem, tanto o Arya Sharma como o King's Staging Criteria, não define exatamente doença e obesidade. Então, são coisas que são complementares, elas não são exclusivas. E a gente está mudando a forma de se reportar como são os resultados em relação ao tratamento da obesidade. Aqui não dá para ver direito, mas o azul vai ficando mais escuro, porque é um espectro de evolução desses indivíduos. Então, se o indivíduo tem um risco à saúde, a perda ponderal é um marcador de substituição de diminuição de risco. Você tem uma doença com sinais e sintomas, eu tenho remissão desses sinais e sintomas, como a depressão tratada com antidepressivos. Agora, obesidade como é hoje, essa é um pagador assustado, um formador de política de saúde também assustado. Saiu anteontem, dia 2, no Lancet, Global Burden of Disease, 1990 a 2021. Mas ponham-se nas roupas de um pagador ou de um formador de política de saúde. Isso é fundamental para criar-se a conscientização ou a awareness para a doença e obesidade, que a gente está perdendo a briga. Mas pensa bem, eu vou contar para um pagador público ou privado que ele vai ter 3,8 bilhões de pessoas para tratar. 60% em 2050, esses anos vão chegando cada vez mais próximos da gente, vão ter sobrepeso ou obesidade. Adolescentes, um terço vai ter obesidade, baseado no IMC só. Imagina você dizendo, olha, por favor, Cíntia Insurance Company, paga aí. Não dá. Não estou dizendo que a gente não precisa atender a todos, mas a gente tem que priorizar. A gente precisa do sistema de triagem. São dados norte-americanos que eu peguei do JAMA Cardiology.
mais de 50% dos americanos, por IMC, se qualificam para tratamento com análogo do GLP-1. Quanto custaria isso? Quase igual ao PIB do Brasil. Eu não fiz as contas no Brasil, mas isso é impagável. Baseado no IMC, numa conta aritmética, sem saber se o paciente é doente mesmo, isso aqui é impagável. Nossa definição aqui, então, ela vem oferecer evidência, medicina baseada em evidência para triar a quem eu aloco meus recursos primeiro. Eu vou tratando o mais grave primeiro. Transplante hepático. MELD, o MELD maior é priorizado para o transplante hepático. Por que não para a obesidade? Porque é visto como um fator de risco modificável até hoje. Aqui é uma ilha no Caribe, onde está cheio de cobras venenosas. Esses daqui que estão deitados já foram picados. Esses moram em cima da árvore, estão fugindo. Esses aqui já foram picados. Esse aqui está no risco que essa cobra sabe subir aqui. Quem que eu vou dar primeiro o soro antiofídico? Para esse aqui? Ou para esse aqui? Ou para esse aqui? Obviamente, eu vou tratar primeiro aqueles que já estão picados pela cobra. Porque se eu tratar esses daqui, eles vão continuar na árvore, eles gostam de morar na árvore, eles gostam de morar nessa casa alta, onde o risco deles é menor. Isso é um exemplo claro de doença, picada de cobra, risco de ser picado. Será que eles vão ser? Sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente tem uma alternativa significante ética de otimizar de novo os recursos para tratar a obesidade. Lá vem o espectro de novo, porque a gente tem um contínuo de recursos e de tratamentos e intensidade de tratamento, dependendo do tom do indivíduo se encaixa no nosso diagnóstico. Exemplo prático, esse é um estudo chamado All of Us, não foi publicado ainda, foi seguido pelo Eric Rasmussen, é um colega da Pennington Biomedical School, que é o responsável pelo Luca-Head, por exemplo, estudo. O Eric, nós estamos juntando os nossos dados também para isso, e ele recebeu os slides, ele foi parte da comissão Lancet. Nós temos 240 mil pacientes com medidas verificadas nos prontuários eletrônicos de homens e mulheres. Por IMC, nós temos 42% de indivíduos com obesidade, e medidos pela relação cintura-altura, nós temos quase 60% de indivíduos com obesidade abdominal. Olha que interessante. Na hora que nós aplicamos os sinais e sintomas de diagnóstico de obesidade clínica, nós temos 30% de pacientes confirmados de excesso de adiposidade e só, entre aspas, 20% que tem disfunção orgânica. Eles precisam ser priorizados no tratamento. Eu não estou oferecendo ao pagador da Louisiana, trate 40%. Trate primeiro os que têm maior risco, aqueles que já foram picados pela cobra. E se eu pegar os indivíduos que são relegados, entre aspas, à definição de sobrepeso, porém tem excesso de adiposidade medida por outros parâmetros antropométricos, tenho 11% que precisa ser tratado. Então, eu saio de 120 mil de tratar imediatamente para 70 mil, eu preciso priorizar o tratamento. É uma forma ética e inteligente de alocar recursos. E o resto será submetido a um acompanhamento e tratado quando necessário, e todas as medidas profiláticas de progressão da doença serão aplicadas. Eu corro maratonas, eu sou teimoso. Então, por que a teimosia? Nós temos que aumentar cada vez mais o acesso a qualquer tratamento para a obesidade. A época é de ouro, opções clínicas e opções cirúrgicas. Opções endoscópicas ainda não têm dados a longo prazo, mas são uma porta de entrada para atrair o indivíduo ao tratamento. Como é que a gente expande o tratamento baseado nas nossas definições? Primeiro, a gente tira a estigmatização do peso. Então, eu saio do tamanho do corpo do indivíduo para medidas objetivas de uma doença. Apesar do tamanho do indivíduo, do IMC, eu dou a eles acesso ao tratamento. Eu volto ao Jack, lembra que eu falei para vocês que infelizmente ele não tinha diabetes. O Jack é um indivíduo do sistema inglês, do NHS. Foi recusado semaglutida porque não tinha diabetes. Ele tinha todos aqueles sintomas. Então vejam como o Jack foi discriminado pelo seu tamanho, pela doença, obesidade clínica, porque ele não tinha diabetes tipo 2. Eu não preciso ter outra doença para priorizar o tratamento. Nós temos que treinar os profissionais de saúde a eliminar o viés interno. Eu sou presidente atual da Federação Mundial de Cirurgia Bariátrica e nós fizemos uma pesquisa com cirurgiões bariátricos do mundo inteiro.
é parcialmente triste. 20% tem estigma contra a obesidade e faz cirurgia bariátrica. Então, a gente está vivendo um mundo maluco. A gente precisa treinar esses indivíduos, é o nosso próximo passo. E reconhecer a obesidade clínica como uma doença e não uma falha pessoal. E se eu reconheço ela como uma doença com seu RG, com seu passaporte, eu não preciso de outra doença para tratar a obesidade clínica. Eu tenho que ir embora das aprovações baseadas em IMC. As bulas das 2 medicações fora do Brasil já mudaram. E a gente precisa intervir, sair da inércia terapêutica e tratar esses indivíduos o mais precoce possível no primeiro sinal de evolução não favorável. A nossa definição trouxe algumas oportunidades em inteligência artificial que já começaram a ser explorados. Primeiro, um diagnóstico mais preciso, com a potencialização da interpretação por inteligência artificial do DEXA, da ressonância, da tomografia, para melhor detecção, obviamente, onde estiver disponível. A comissão foi global, tinha gente na África só tinha fita métrica. Então, a fita métrica é um bom instrumento também, mas onde tem, a gente pode usar a inteligência artificial. Vestíveis, wearables, para determinar a mobilidade, função respiratória, por exemplo, de indivíduos, o machine learning para prever o risco da obesidade. A gente consegue, com a inteligência artificial, em prontuários eletrônicos, ter uma dica de quais pacientes respondem melhor à cirurgia, melhor tratamento clínico, ou a combinação de ambas terapêuticas. A gente consegue estratificar os riscos de moderado, baixo e alto também. E a gente consegue, finalmente, prever o risco de quem vai evoluir da obesidade pré-clínica para clínica. Então, a nossa comissão Lancet finalmente tem como objetivo primário, resumindo tudo que eu falei até agora, diminuir a estigmatização da obesidade e seus tratamentos. Os tratamentos são estigmatizados. Vocês devem ouvir muito mais que eu. Puxa, eu estou usando a canetinha, é fácil assim. Era só fechar a boca. Não é verdade, é uma doença com fisiopatologia, não é vontade do indivíduo somente. A gente prioriza indivíduos não baseados no IMC, mas aqueles que a gente sabe que tem uma doença em curso no presente momento para ser tratado. A gente consegue medir e reportar remissão. Ó, senhor Jack, você vai tomar tirzepatida, você vai ter remissão da sua apneia do sono, já mostrou estudos, você vai ter melhora da sua articulação, já tem estudos na metade controlado, você vai poder jogar futebol com seu filho. A aderência desse indivíduo ao tratamento vai ser provavelmente maior. Não sei se vocês sabem, tem uma pesquisa muito recente de janeiro que mostra que somente 15% dos indivíduos norte-americanos que usam semaglutida permanecem depois do segundo ano. 15%. E isso está levando seguradoras a declinar o pagamento. Porque já que é um lifelong treatment, se eu pagar só 2 anos, eu não mudo nada na vida do meu segurado. Então, isso está sendo razão de declínio, de declinação ou de recusa de pagamento de medicações. A gente precisa mudar isso de qualquer jeito. E a gente consegue informar os formadores de políticas de saúde, os pagadores públicos e privados, uma previsão. Eu jogar, e vamos ter, em 2050, 4 bilhões de indivíduos para vencer acima de 25, e daí? Esses 4 bilhões eu vou ter 1,9, se não me engano, 2,1 bilhões em 130, sem dizer quem tem doença ou não. Então, a gente consegue mostrar para eles quem a gente pode priorizar o tratamento. E acreditamos que nossas definições vão aumentar a demanda para tratamentos, tirando a culpa do indivíduo e mostrando que a gente tem uma doença com sua própria identidade que merece o tratamento. Eu espero que isso tenha estimulado vocês a lerem, porque tem muito mais do que eu falei. É um paper longo, tem 42 páginas. Confiem em mim que vale a pena ler. Então, eu sou enviesado com os meus conflitos de interesse, mas leiam que vale a pena. Tem muito mais coisa interessante do que eu consigo falar em 30, 40 minutos. Muito obrigado. Alguém tem um comentário, pergunta? Professor. Eu entendo, Ricardo, que, do ponto de vista de saúde pública, essa classificação é muito importante. Né? Mas, assim, o Brasil hoje, na prática, se a Maria me procurar, puder pagar sendo medida, eu vou prescrever e você vai operar a Maria também, se não for. Sim. Eu acho que, assim, a nível do Brasil, acho que
Você sabe que 2 dias depois que foi publicado, a Conitec me procurou. E a nossa primeira audiência é 6 ou 8 de abril, com técnicos da Conitec. Então, eles têm uma perspectiva de, baseado em sinais de estudo de priorização, avançar com a incorporação de medicamentos. Não foi para cirurgia, não. Foi para tratamento, apesar que eles têm a percepção que é correta, a cirurgia é mais custo-efetiva. Mas eles não foram atrás da custo-efetividade, e sim que, se eles conseguem ter uma população para priorização, eles vão adiante com isso. Então, sem dúvida, hoje, quem conseguiu. É lindo isso, é lindo. Mas, funcionários de carreira da Conitec se interessarem de segundo escalão, me foi muito surpreso. Então, daqui um mês, a gente vai ter a primeira reunião e mostrar que a gente pode priorizar e a medicação, no fim das contas, semaglutida 2,4 no Brasil. Se eu mostrar que eu diminuo eventos cardiovasculares, se eu mostrar que eu diminuo diabetes, se as suas complicações micro-macrovasculares, a conta que o indivíduo fez por telefone na minha cabeça é que vale a pena pagar semaglutida. Então, acho que é um pontapé. Isso é imperfeito, lógico, é um início, mas trazer isso, levantar a bola, fez com que gente entrasse em contato. E pessoal da ANS também. Mas a ANS é um pouco diferente. A ANS quer saber o que vai fazer com os IMCs. Mas eu prefiro conversar com a Conitec primeiro. Isso muda. Se mudar no Ministério da Saúde, a gente consegue mudar o funcionário do mundo. E foi SEMA, e não a palavra do. Então, abriu uma porta. Bom, eu acho importante envolver as sociedades médicas, os PNABs, porque há 20 anos elas estão falando com a Conitec e são fechados nesse. Mas eu não procurei, porque eu fui procurado. Vamos ver. Assim que tiver a primeira conversa, diz bem, ABESO, SBD, SBCBN, todos vão estar envolvidos, porque quanto mais gente influente, melhor. Ricardo, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela sua presença aqui, é uma honra para a gente. Queria também falar da presença da doutora Tharissa Petri, que é minha companheira de passar raiva lá nas empreitadas do Ministério, né? Nos critérios para as crianças, né, eu senti falta da presença de algum critério relacionado à saúde mental, né? Não sei se você teve alguma informação, porque é o que mais impacta, né, para eles. Mas a gente excluiu propositalmente nos adultos, nos adolescentes. Os adolescentes foi decisão das 4 pediatras e foi votado pelos 56 experts. Que se a gente associa, não existe link fisiopatológico de doença mental e obesidade. Então, como a gente estava atrás de sinais de sintomas objetivos que linkassem com o racional fisiopatológico, ele foi deixado de lado propositalmente. Mas, na emenda do statement sobre mental health no adulto e no adolescente, a gente coloca esse disclosure que nós não associamos isso por causa da forma de fisiopatológico e merece mais observação. Outro aspecto agora do mais da indicação, né? A Maria tem uma hora que o joelho dela vai reclamar, né? Diferente, até o meu reclama, né? Então eu não ajudo a Maria. E aí, nesse aspecto, né? Porque quando a intervenção para a Maria, ela fica mais vaga. Isso foi até crítica da EASO, né? Depois, porque é como se a gente não fosse cuidar desse paciente. É lógico que a gente vai tratar o paciente que está mais grave, porque ele vai ter uma intensidade maior, você não vai só dar análogo, mas você vai tratar as outras doenças também. Um paciente que já tem um custo alto, né? Mas, até pela experiência que a gente tem lá com a Thalissa, a gente já participou da avaliação da ciclotramina, do orlistat, que vai dar se a gente tem ciclotramina, orlistat, piramato e lira, né? Então, hoje, eu acho que até porque está chegando os residentes novos, parece que só tem 2 medicamentos para obesidade no mundo, que é a semaglutida e zepatina, e que salva a gente, né, acaba sendo ciclotramina e topiramato, né? Então, lógico, a nossa indicação para a liraglutida acaba sendo paciente com doença cardiovascular já estabelecida. Você priorizou os pacientes. Porque a gente prioriza, né? Mas nesse
acho que esse convite seu lá também, acho que tem a publicação e tem foram feitas 3 submissões em dezembro para a Conitec, né? A semaglutida, que é o novo indicou para pacientes com obesidade MC acima de 35 sem diabetes, tá? Isso é bem segmentado. A submissão da ABESO, que teve apoio da SBI e da SPD, é liraglutida para pacientes com obesidade, diabetes e doença cardiovascular, muito parecido com o nosso protocolo aqui do HC, que, aliás, eles usam como base, e a ciclotramina para aquele outro extremo de paciente com a Maria, que você não tem nenhuma doença, né? Então, espero o que chamou a atenção, Anélia, foi a submissão da semaglutida para pacientes sem diabetes. Por isso que não lembro o nome do técnico, mas ele falou em nome da submissão. Ótimo, nós temos como defender isso. Só que eu sugeri, Márcio, vamos todo mundo junto. Não. Eu explico o que é a comissão nessa, depois a gente vai chamar todo mundo. Mas eu vou insistir, eu sou teimoso. Eu vou até o fim. Quanto a Maria e o joelho, eu corro. Eu não tenho obesidade, eu tenho dor no joelho. Então, a gente está fazendo um negócio diferencial se a dor no joelho da Maria porque ela tem um IMC alto ou porque ela corre, ela tem um desgaste da sua. Essa é o detalhe desse diagnóstico. O desgaste dela vai ser mais rápido. Professor, eu tenho uma pergunta. A gente percebe... Não, eles conseguem. Sim. A gente percebe que IMC não é mais uma coisa que se deve usar discriminadamente, como no passado. Mas eu sempre fico me perguntando, e aí eu gostaria de saber se o consenso dá alguma diretriz nesse sentido, que precisa ser feito algum exame complementar para terminar ou classificar melhor esses indivíduos. Aquelas pessoas que não têm acesso a esses tipos de exames, se elas podem usar aqueles instrumentos para ver gordura. Eu queria saber, na prática clínica, a pessoa que está lá no consultório, que calcula o IMC e que sabe que provavelmente não é só gordura, qual seria a alternativa que o consenso aí coloca? A gente, o parâmetro antropométrico é IMC acima de 40, a gente assume adiposidade. Obesidade, ponto. Não tem um diagnóstico ainda, eu tenho simplesmente a como intensidade de pulso. Se eu tiver um IMC acima de 30, um dos parâmetros antropométricos, cintura, relação cintura-quadril, relação cintura-altura, esse indivíduo tem excesso de adiposidade. Se ele tem só 2 dos parâmetros, esquece o IMC como exemplo clínico que eu dei, ela tinha 29, aquela senhora. Ela tem cintura e circunferência quadril elevados pelos parâmetros validados internacionalmente. Essa pessoa tem acúmulo de adiposidade. Então, a fita métrica, a gente tinha representantes do Congo, não lembro qual outro país da África, e tinham só a fita métrica. E a fita métrica faz o diagnóstico de excesso de adiposidade, e se esse indivíduo tiver um dos sinais e sintomas relacionados à obesidade, depois de todo o diagnóstico diferencial, exames laboratoriais que mostram um cluster metabólico, por exemplo, glicemia elevada, HDL baixa, triglicérides alto. Esse indivíduo tem obesidade clínica, será priorizado ao tratamento. Ele não tem isso, é a Maria, como a Maria já levantou. Ela vai ser acompanhada, entendo que é o mundo ideal, é um mundo de medicina privada, eu entendo isso. Mas a gente precisa levantar a bola para empurrar isso para algum lado. A gente tem que atacar. Se eu continuar na defensiva, vai continuar menos de 5% sendo tratado com remédios e menos de 2% sendo operados. Então, é isso que a gente quis levantar. Uma fita métrica resolve 80% a 90% dos nossos problemas. Eu não sou do Cruz, tenho TEX, a ressonância, todos nós temos em consultório privado. Mas o cara do Congo não tem, o cara do Acre, eu não sei de nome. O problema do cara do interior de São Paulo não tem. Então, a fita métrica nos ajuda muito no diagnóstico de obesidade. Clínica e pré-clínica é baseada em sinais e sintomas no presente momento clínico. Perfeito. Muito obrigada. Se quisesse iniciar também. Bom dia. Muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Eu acho que está vindo essas informações, elas estão agora presentes exatamente porque nós temos um número enorme de pacientes com sobrepeso e obesidade, a necessidade de selecioná-los para tratamento, em especial no hospital público como o nosso, que tem um orçamento bastante restrito, e achei o trabalho muito interessante e, com certeza, eu acho que a utilização também
de tomografia, de outras formas de avaliação do paciente, eu acho que também tem crescido no nosso meio, até em termos de pesquisa, a gente tem feito isso. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Obrigado pela sala. Antes de passar a professora, presidente, gostaria de fazer uma pergunta. É uma pergunta em relação a, assim, fora a médica a gente tem essas ferramentas, né? A bioimpedância, a DEXA. O senhor tem uma porcentagem, ou isso foi discutido, muito bem estabelecida para o diagnóstico, quantidade de gordura corporal para esse diagnóstico? Eu sei que na bioimpedância esse número é meio... A bioimpedância não foi considerada como exame auxiliar de exceção. Perfeito. DEXA e ressonância em software de medida de composição corpórea, sim, são alguns parâmetros que estão descritos no apêndice do nosso trabalho. Eu, sinceramente, não sei de cabeça. Esquece que eu sou cirurgião. Mas eles estão lá, são 6 critérios. 5 ou 6 na ressonância, e no DEXA são 2 critérios de avaliação. Eles estão lá, nós estamos agora desenvolvendo um aplicativo e uma forma mais fácil desse diagnóstico. E aí eu vou poder colar e te responder. Mas se você olhar no apêndice, vai estar lá. Vamos lá, obrigada. Muito obrigada, Ricardo, pela excelente revisão. Esse assunto é um assunto, obviamente, atual, né? Cada vez mais atual. Eu queria fazer umas considerações. E, assim, em medicina, né, a gente sempre preza a prevenção em relação ao tratamento da doença propriamente dito. Isso vai um pouco contra essa proposta, que obviamente tem um fator econômico envolvido de grande influência, né, de grande tamanho, mas ao mesmo tempo você pensa, né, que eu acho que o sofrimento das pessoas que lutam com excesso de peso, as pessoas normais do dia a dia, as senhoras, né, que vão ficando 40, 50 anos, eu acho que eu não sei se isso é mensurável. Porque realmente, na nossa prática clínica, e eu nem sou uma pessoa que trata de obesidade, mas assim, é muito forte esse sentimento que eu não estou no meu peso adequado e eu gostaria de atingir esse peso. E essa pessoa não consegue isso, né? Mesmo usando medicações e tudo, que a gente sabe também que depois que você usa a medicação um tempo, nem sempre esse efeito se mantém, né? A pessoa volta a ganhar peso. Então, assim, eu só queria fazer um... Quando você fala do quem picou, a cobra já picou, inclusive alguns já morreram, né? Quando picou de cobra. Mas, assim, essa história... Aí você fala, o que a gente está fazendo em relação à prevenção? Porque ao mesmo tempo que você fala isso, você vê cada vez mais, né, a oferta de alimento inadequado, a falta de atividade física, comer em qualquer lugar, os carros têm lugar para você colocar comida, Coca-Cola, coisa que não existia há 20 anos atrás. Então, eu não sei se a gente também... O que você está fazendo nesse aspecto, entendeu? Obrigado pelos comentários, professora. Nosso objetivo não foi abordar estratégias de prevenção, estratégias de tratamento. Porque no paper longo, a gente não sugere remédios, não sugere cirurgia, não sugere nada, sugere um conceito único. No Dia Mundial da Obesidade terça, nós tivemos um simpósio off isso. E a Louise Bauer, que é uma pediatra de Sydney, que estava na comissão, deu uma belíssima aula sobre o meio ambiente e prevenção da obesidade. Então, as estratégias de prevenção, a UOF está trabalhando forte nisso, e nós concordamos piamente, inclusive nas perspectivas futuras do nosso paper, tem um parágrafo grande dizendo que aqui nós estamos abordando estratégias de prevenção, são fundamentais para evitarmos os pacientes a chegarem na obesidade clínica e pré-clínica. Para nós, é fundamental a estratégia de prevenção, são abordadas lá, mas não era o objetivo primário do trabalho. Mas nós somos completamente de acordo que a prevenção é mais econômica e é mais efetiva para a prevenção da evolução desses indivíduos, por isso a saúde. Mas está lá. Foi algo muito debatido, porque foi 100% de concordância. Mas a forma de escrever o texto foi algo bem cada um queria... Imagina 56 pessoas dando palpite. E lá, tinha gente de muito alto padrão de publicações de revistas de alto impacto. E, no fim das contas, tinha gente muito importante que era contra a abordagem das prevenções. Era só tratar quem está doente, quem está picado já. Claro que não. A gente tem que ter
pelo menos sugerir nesse documento que as estratégias de controle de meio ambiente não é o clima, etc., assim, oferta de comida, ultraprocessados, etc., são fundamentais para a prevenção da evolução para a doença obesidade clínica. Só fazer um comentário que eu vendo aqui, Márcio, que ao mesmo tempo que o nível de colesterol baixa cada vez mais, o IMC sobe cada vez mais. Então é possível que daqui 10 anos a gente vai usar 50 de IMC para dizer que você precisa de tratar. Tudo assim, porque você tem um número, né? Nós queremos tirar esse número. Pois é, mas ao mesmo tempo, o número, ele é muito prático em termos de você classificar, né? Claro. A senhora concorda que a gente não está com nada, continua menos 5% do acesso ao remédio, mesmo em países que têm subsídio, continua o acesso de cirurgia a 2% naqueles elegibility. Se a gente continuar no mesmo, tem uma frase em inglês bonita: nothing changes if nothing changes. Então a gente tem que mudar. Isso é o pontapé inicial. Eu espero contar com você lá, se os caras da Coitec foram realmente bem intencionados, como o cara foi no telefone. Eu não confio neles, mas não foi o que procurei. Então, eu vou atrás e mandemos a sociedade todas informar. Eu falei para o João Salles, na verdade, sobre isso. Então, mandemos vocês informar. Ok, professor. Parabéns. Obrigado. É isso, eu ia pedir para falar para os residentes. A gente tirar uma foto, sim. Foi? A gente tirar uma foto, tirar a foto. Uma foto. Só eu? Vem junto. Eu acho que pode tirar. Vamos lá. O Márcio também. Gente, fica aí que eu vou dar uma dessa aí, tá? Peraí, todo mundo fica. Daniel, fica. Você não mesmo. Só um minuto. A gente vai fazer agora a apresentação dos nossos novos residentes, tá? Então, só um minuto. Obrigada. A ordem alfabética. Então, primeiro eu queria dar boas-vindas aos novos residentes da endocrinologia. Eu vou pedir, a professora Ana Cláudia pediu que vocês fizessem a seguinte apresentação de vocês mesmos, tá? Eu vou falar o nome de vocês. Vocês vão dizer qual é o estado que vocês têm, né? De que estado vocês são. Tá, obrigada, viu? Qual é o estado que vocês estão? Onde vocês fizeram a graduação em medicina e onde vocês fizeram a residência em clínica médica. Tá bom? Tchau. Obrigadão, viu? Então, Adriel Hudson Barbosa Albuquerque. Gente, não se tem. Então, a equipe interna que estão no sorteio. Eu me chamo Adriel Albuquerque, eu sou baiano, interior da Bahia. Eu fiz medicina em Natal, Universidade